TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. TC Entrevista. Segundo uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial, feita com 24 economistas-chefes dos maiores bancos e multinacionais do planeta, para 41% dos ouvidos, a inflação será muito alta na região da América Latina. As vozes apontam que a região é a que mais vai sofrer com a disparada dos preços em 2022. Vamos entender melhor do porquê? Vamos entender melhor o que é que está em jogo para a região e como é que o Brasil tem se destacado positiva ou negativamente em relação a todos os outros países que compõem o bloco? Para isso, a gente conversa com ele, que é diretor de gestão e sócio da Multiplica Capital, Útil Levorim. Útil, seja muito bem-vindo, um ótimo dia, obrigado pelo aceite. Bom dia Leonardo, bom dia Bruno. Então estamos aqui para conversar sobre a inflação aí na América Latina. Perfeito, é isso. Útil, de saída, como é que o senhor avalia a questão da inflação para os países da América Latina em si? Por que que a América Latina, segundo esse estudo e segundo os racionais que foram apoiados na mesa, tende a sofrer mais com essa desorganização das cadeias e essa disparada nos preços? A gente tem que ter em conta o seguinte, são países mais vulneráveis, né? Não são economias consolidadas, a gente tem mais vulnerabilidade, né? Por conta de que a gente sempre tem uma dependência externa de alguns suprimentos, e isso a gente acaba importando essa inflação. Eu falo a gente, a América Latina inteira acaba importando essa inflação. E um ponto assim que tem agravado são as políticas econômicas de alguns países, que nem Venezuela, Cuba, Argentina, de congelar os preços, e isso causa um efeito pior ainda, né? Então a gente tem dois blocos aí, os que congelam os preços com inflação muito maior, e os países que estão sofrendo com esse gargalo que está tendo de suprimentos para a América Latina. Perfeito, Útil. Muito bom dia para o senhor. É um prazer recebê-lo aqui no Expresso da Manhã. O cenário de juros aqui no Brasil está num patamar diferente, a gente sabe do observado em outros países que também sofrem com a pressão inflacionária, a inflação mais elevada. Por que então, eu queria entender, o nosso país não tem se mostrado como uma exceção nesse cenário em questão de desempenho? O que justifica a persistência do fenômeno inflacionário aqui para o mercado doméstico, por gentileza? Como eu disse, assim, a gente importa alguns setores. Se você for ver, o Brasil, em termos de juros que você está falando, ele fez a lição de casa correta. O Campos Neto, ele antecipou a subida no juro, nós estamos bem à frente de outros pares, não só da América Latina, mas do mundo inteiro, subindo bastante os juros, né? E sinalizando que nós vamos chegar aí num patamar no final do ano em 13,25, 13,5, o que eu acho que é razoável para conter o processo inflacionário. Agora, porém, que você diga, Útil, perdão. Não, pode falar. Que eu queria aproveitar esse gancho, pegar carona nele e dizer o seguinte: apesar de o Brasil ter saído na frente, como o senhor mesmo acaba de reconhecer, e me parece que é uma leitura quase unânime no mercado, com essa elevação da taxa Selic de modo a frear o fenômeno inflacionário, nós ainda não temos visto, digamos, o efeito prático desse arrefecimento. E uma das críticas, que ainda tem uma proporção menor, mas de repente pode ganhar mais músculo, é que essa inflação seria muito mais de oferta do que de demanda. E aí há um questionamento de o quanto que vale você subir a quase 14%, dentro de algumas projeções que já falam da Selic em 13,75%, de modo a bailar junto com uma projeção de crescimento um pouquinho superior a 1%. Como é que o senhor avalia essa equação? Então, eu concordo com você. Eu, particularmente, eu acho que tem que pesar um pouco o lado humano da coisa, né? E com 12 milhões de desempregados e mais quase o mesmo tanto de desocupados, né, que são os microempresários, pessoal que perdeu o negócio por conta dos lockdowns, você precisaria dosar. Uma parte dessa inflação, ela vem do petróleo e dos derivados de petróleo. Se você for ver aí no último IPCA, que saiu agora, o IPCA 15, você tem um componente que colabora
para a inflação de 35% do petróleo e dos seus derivados do petróleo, que não dependem nada da política econômica, portanto, você pode pôr o juro aqui a 50% ao mês, que isso pouco vai influenciar no preço do petróleo, né? Você deixa de comprar, mas o preço ele não muda. Então, porque não é elástico a taxa de juros. Então, o que você está falando, por que ainda não fez efeito? Primeiro que precisa de um tempo para isso acontecer, né? Você precisa, a taxa de juros ela demora um pouco mais. Eu acredito que a gente está no pico, né, da inflação. Então, nesse IPCA 15 ela saiu a 12,20, o pico dela de anualizado, né? E eu acho que daqui para frente eu sou otimista com a inflação. Eu acho que ela tende a cair e eu acho até que vai cair um pouco mais do que o mercado está esperando, tá? Eu acho que ela acaba por volta de 7% no final do ano. Pegando carona nesse último gancho, o senhor concorda com algumas instituições, entre as quais o Citigroup, que entendem que o pico da Selic vai se dar em 13,75%, ou estima que, com base nesse arrefecimento da inflação, 13,25%, que é o que parece estar contratado para a próxima reunião do Copom em 16 de junho, é o que vai acabar acontecendo como pico da Selic? A gente tem alguns fatores, né, que podem influenciar negativamente, como o prolongamento da guerra. Mas eu acredito que 3,25 é um número bastante razoável. Como eu disse, a gente não pode ter um remédio que ele é mais forte do que a doença, né? Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem 12 milhões de desempregados na rua e não tem sentido você subir muito mais a Selic, sendo que parte da inflação não depende da gente. Perfeito, Uti. Dando seguimento aqui à nossa conversa, queria voltar mais uma vez a tratar do bloco da América Latina como um todo, mas a perspectiva de oportunidades de investimento. Porque, por outro lado, para além desses apontamentos, com base nessa pesquisa que a gente trouxe, de uma inflação um pouco mais persistente, um pouco mais predatória aqui no caso da nossa América Latina, em Davos a gente tem visto diversos mandatários latino-americanos se mostrando confiantes de que as economias permanecem atraentes. Por exemplo, aqui a gente pode citar o presidente da Costa Rica, o presidente colombiano e o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. Essa postura, na sua opinião, está descolada da realidade ou há, de fato, oportunidades e pontos fortes a se considerar aqui para o nosso bloco, para a nossa região, ao longo de 2022? Não acho que está descolado, não. Eu acho que faz sentido. E a gente tem que levar em conta também a guerra, né? Então, o dinheiro de investimento ele ia para a Ucrânia, para a Rússia, e agora com a interrupção desses investimentos, eles tendem a migrar para a Índia, Brasil, Colômbia, né? Países que têm um potencial aqui na América Latina bastante interessante. E a gente tem que ver que o Brasil ele não sofre tanto com essa crise que a gente está vivendo de suprimentos, né? Por quê? Porque a gente é um país que tem o agronegócio puxando a economia e, logicamente, ele é menos elástico do que os fabricantes de carro, de bens de consumo, essa coisa toda. Agora, pegando outro gancho, Ucho, nesse último assunto trazido pelo Bruno Ascenso aqui, vamos especificar agora a abordagem em torno da Argentina. Falaremos dos hermanos. Por quê? Que situação a do país? A Argentina bateu o recorde mundial da taxa de juros no dia 12 desse mês, de 47% a 48%. Viu a inflação chegar a 58% ao ano. É o maior índice do país em 30 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos de la República Argentina. Na avaliação do senhor, o quadro para os argentinos é reversível? Não é reversível no curto prazo? Qual o tamanho do desafio que a Argentina tem pela frente? E de qual horizonte de tempo a gente está falando para viabilizar uma recuperação, um assentamento da economia argentina? Bem colocado. Eu acho assim, é um problema muito difícil da Argentina, né? Eles vêm há anos lá se debatendo com o Congresso que nunca forma uma maioria, portanto, eles nunca têm um direcionamento claro para a economia. E o que tem ocorrido, esse é o ponto, assim, um governo populista, ele nem sempre ele faz as coisas da melhor maneira possível. Então, o que eles fizeram lá? Eles congelaram os preços, e isso, a gente já está numa inflação de gargalo no mundo inteiro,
então lá piorou, né? Então você tem uma inflação de gargalo lá, mais o problema lá interno deles, muito complicado. Ele congelou o preço, então você desestimula a produção com congelamento de preço. E na parte agrícola, que eles também eram muito fortes, nos anos 80 eles eram mais fortes até que o Brasil, eles tiveram as retenções, né? E isso aí alejou o pequeno e médio produtor argentino, fazendo com que as plantações tivessem uma diminuição bastante considerável, e isso aí, que você fala, como que eles vão sair desse buraco? Eu acredito que só com uma troca de governo e uma troca de Congresso que consiga direcionar eles para um caminho produtivo mais interessante. Útil, ainda nessa toada, eu queria entender como é que essa fotografia inflacionária e econômica como um todo lá na Argentina impacta aqui o Brasil. Primeiro, se impacta e se sim, de que maneira? Assim, tem um impacto, porque a inflação você sempre tira poder aquisitivo, e a Argentina é um grande importador de produto brasileiro. Então, logicamente, isso aí você tem um impacto. Porém, a economia da Argentina ela não é tão grande, né? Então, o impacto dele também é limitado. Mas é basicamente isso aí que você tem de revés aqui para o Brasil. Bom, Tio, agora vamos tentar voltar ao passado, olhando para o futuro. Vamos falar do pré-pandemia, que é um patamar ao qual a América Latina ainda não retornou. Segundo o Índice de Clima Econômico da região, a economia está melhor do que no auge da pandemia sem vacinas, mas ainda não conseguiu retomar os níveis de 2019, o ano pré-pandêmico. O que é que falta na perspectiva do senhor para a zona destravar e retomar a atividade a pleno vapor? Em alguma medida, o senhor já passou por alguns desses ingredientes, mas é também uma oportunidade para sintetizar. Então, a gente tem que olhar o seguinte, né? No começo da pandemia, a gente achava que a quebra de suprimento ela seria uma coisa pontual e transitória. Passando-se 2 anos, né, o que a gente enxerga? Que essa quebra de suprimentos ela vai demorar mais, podendo chegar, eu acredito que por 2 anos você para estabilizar a normalidade das produções no mundo inteiro. E a América Latina ela é diferente, mas como eu falei no início, a gente é mais vulnerável, a gente é mais dependente de outras economias. E isso você vai ter que restabelecer essa ordem mundial para a América Latina conseguir se restabelecer e voltar a crescer. Aí você vai ter um processo inflacionário mais baixo, né, e uma retomada do crescimento com investimento que espero que ele seja favorável, principalmente agora com esse advento aí da guerra na Rússia com a Ucrânia. Deixa eu só passar um marca-texto na projeção que o senhor acaba de fazer, porque ela é sintomática e pode ancorar o olhar do investidor que nos acompanha. O senhor está estimando 2 anos dessa desorganização dos suprimentos e me parece que se refere em especial às commodities agrícolas. A gente está falando de uma possível normalização ou volta a uma situação mais estável lá para 2024, eu entendi bem? Sim, mas não é a estabilização das commodities especificamente, é mais, eu acho que assim, a gente tem que pontuar, né, para falar disso, o ponto da China. A China descobriu, com esse advento da pandemia mais guerra da Rússia e Ucrânia, que ela é super importante para o comércio mundial, tanto para quem compra dela, como para quem ela vende. Então, quem compra dela é dependente dela mais do que ela do comprador, e de quem ela compra também ela tem o poder de controle, tipo economias que nem o Brasil. Então, isso aí, o que acontece? Você tem aí um ponto que vai majorar os preços, né, dos produtos vendidos pela China, obviamente. Esse lockdown dela, eu não sou afeito à teoria da conspiração, mas, poxa, a morte dia lá está por 2, a média de 7 dias está 2 mortes dia, né? Isso aí, vamos combinar, não é um número assim para ter esse lockdown tão severo que nem eles estão fazendo. E isso acaba quebrando toda a cadeia. Por exemplo, tem mais de 500 navios na China, lá em Beijing, em Xangai, que isso dá mais ou menos uns 20 dias para normalizar, porque gira por dia nos portos 30 navios por dia. Então,
você tem, 17, 18 dias aí para as coisas normalizarem. E aí, para você normalizar toda a cadeia, eu acho que vai mesmo um período muito mais longo, mesmo porque isso aí, assim, o interesse desses países, que nem a China, é primeiro o mercado interno, para depois você abastecer os mercados externos. Então, você vê microchip, a falta de microchip, tudo isso aí, você tem essa dependência realmente muito forte dos produtos da China. E ainda Tá? não há clareza, né, Útil, sobre a estabilidade ou a estabilização dessa questão da política da Covid-0 por parte dos chineses. Agora, o senhor pode se proteger muito na fala de uma das vozes mais conservadoras no que diz respeito ao trato da pandemia. Eu me refiro ao Tedros Adhanom, que é diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, e ele mesmo chegou a classificar essa política zero endossada pela China como uma política inadequada para se combater com base nas evidências que estavam chegando às mesas dos chineses e em alguma medida do próprio planeta. Agora, Útil, vamos finalizar. O Bruno tem uma outra pergunta relacionada a futuro, projetos e alinhamento do bloco da América Latina. Com essa, a gente fecha essa conversa com o senhor, que está sendo bastante saborosa. Diga aí, Bruno. Exatamente, Útil. Uma das expectativas no radar para a América Latina, e mais especificamente falando agora sobre o Mercosul em si, diz respeito a um tratado entre o bloco e a União Europeia que traria pactos de livre comércio entre as duas zonas, entre as duas áreas. Esse projeto foi finalizado lá em 2019, mas precisa receber o aval de cada um dos parlamentos nacionais das duas regiões, e a tramitação empacou diante da crescente repercussão na Europa da gestão ambiental em Brasília. Como é que você avalia a viabilidade de avanço desse tratado e de que maneira ele poderia beneficiar aqui o Brasil? Bom, a parte realmente está na parte, eu diria, de política, né? Então, você tendo esse ranço entre o Brasil e a França, logicamente que não colabora para você progredir. Você tem um desalinhamento entre Brasil, Argentina e Venezuela, que também você aqui no Mercosul, com a Argentina principalmente, você não está alinhado, também atrapalha. Agora, o tratado ele é muito bom, né? Você abre o continente europeu, é um continente muito forte e comercialmente, e a gente não pode ficar de fora. Então, eu acho que assim vai trazer grandes melhorias para o nosso comércio, diminuir um pouco essa dependência que a gente tem da China, né? Esse é um caminho, o mundo inteiro está tentando isso, e nós não somos diferentes. Eu acho que é válido e muito salutar esse acordo. Quero agradecer demais a Útil Levorin, diretor de gestão e sócio da Multiplica Capital, que conversou conosco sobre os mais variados assuntos, em especial abaixo do guarda-chuva da inflação na América Latina. Útil, que tenha sido a primeira de muitas conversas. Um abraço para o senhor, até mais. Com certeza. Muito obrigado, Bruno e Leonardo. Tá certo, Útil. E a gente que agradece. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.